A gente tem que ver o mecanismo da queda, primeiramente. Se foi uma queda de baixo impacto, entenda queda de baixo impacto, queda da própria altura ou uma queda sentado. Se foi uma queda de alto impacto, caiu da escada, envolveu algum acidente automobilístico, envolveu um paciente, como eu relatei agora, que não tem cognição suficiente para dizer como caiu, teve algum sintoma associado com essa queda, perdeu a consciência, vomitou, ficou confuso depois da queda, se caiu, ficou bem, mas depois de um tempo achou que ele está com algum déficit motor, um braço mexendo menos que o outro. Então, sempre que tiver algum sintoma de alarme, o ideal é que leve para o pronto atendimento para ampliar essa investigação com exames neurológicos, com tomografia de crânio, para investigar se não tem algum hematoma, algo que precise de fato de internação e de abordagem cirúrgica imediata. A questão das fraturas de fêmur também é importante, como o Dr. Jamaci já falou. Na minha residência, na Unifesp, a gente tem uma coisa engraçada. A nossa enfermaria da geriatria é dentro da ortopedia. E viu-se que houve uma diminuição da mortalidade dos idosos com fratura de fêmur depois da intervenção da geriatria, porque eles são necessariamente acompanhados por nós. Existe um protocolo que a gente tem que vê-los com urgência, com menos de 24 horas do horário que eles chegam lá. Para a gente tentar minimizar, assim, ver todos os fatores que envolvem a cirurgia, tentar otimizar o mais rápido possível e acompanhar o pós. A gente tem uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, nutricionista e tudo isso. Então, assim, essa parte também é importante. E eu até para resumir um pouco, eu diria até assim, quem mais conhece o idoso é como criança. Às vezes, quando eu preciso atender criança, eu costumo dizer isso. Quem mais vai falar do paciente é o acompanhante. Né? Geralmente, o acompanhante ele tem uma vivência que a gente não tem. Eu costumo dizer o seguinte: o que é que mudou nele depois? Sim, né? Sim. Às vezes, ele no pós-operatório, vendo coisa. Doutor, ele estava bonzinho, ficou agitado. Sim. Tá agitado. Tá invertendo noite com dia. Tá aparecendo alguns outros sintomas. Então, assim, mudou o quê? Né? É claro que tem as alterações da institucionalização, né? Os delírios do idoso. Mas eu acho que um dos grandes sinais é também o que é que mudou, né? Se você conhece o idoso, você sabe o padrão dele. Então, se ele mudou o padrão pós o trauma, pós a queda, Sim. ele precisa de ajuda. Né? Às vezes é simplesmente uma avaliação clínica, né? E às vezes é alguma coisa, né, bem mais grave que precisa ser conduzido, né? Essa condução, ou seja, esse acompanhamento, ele é muito interessante. Inclusive, você trouxe um vídeo aí de uma idosa que você tem acompanhado bem ela, mas né? eu queria mostrá-lo no final, porque ainda tem pano pra manga. Então tá certo. Hoje então agora eu queria mostrar outra coisa. Então tá certo. Então bora lá. Queria primeiro falar dos fatores de risco intrínsecos e extrínsecos do idoso, tá? Essa questão que você falou, caiu porque tinha alguma coisa ali, tropeçou. Fatores externos. Isso, não são só esses fatores externos. Existem alguns fatores de risco que são inerentes à pessoa, que podem aumentar a proporção de queda. Geralmente... E isso é interessante, inclusive para você de casa, tá nos assistindo aí, nos acompanhando. Será que você sabe cuidar mesmo do idoso? Será que você sabe o que é que você pode fazer? O que é que pode mudar? Né? Na verdade, aqui você está absorvendo conhecimento e você tem que usá-lo para alguma coisa. Então, a hora é essa, e aproveita aí. Isso mesmo. Viu-se que pacientes do sexo feminino, elas caem mais, certo? Elas têm uma tendência, de fato, a ter uma sarcopenia pior do que o homem. Sarcopenia é perda de massa muscular. Então, sexo feminino, pacientes que têm mais de 75 anos de idade, pacientes em isolamento social, que foi uma das coisas que a gente já pontuou, pacientes que têm história de internação hospitalar recente, porque a hospitalização em si já é um fator de fragilização. Normalmente o idoso, se ele não for bem acompanhado, ele não sai do mesmo jeito que ele entrou de uma internação. Se ele tem história prévia de queda, isso é um dos fatores
de risco principais que a gente tem que pontuar. Um idoso que cai uma vez, ele pode cair novamente, tá? Se tem história prévia de fratura, se tem algum déficit auditivo, se tem algum déficit visual, uso de medicações, comorbidades, problemas clínicos que eu falo, principalmente se ele tem 2 ou mais, problemas cardíacos, diabetes, doenças neurológicas, sequelas de AVC, tudo isso. E fatores comportamentais. Agora eu queria mostrar as fotos sobre fatores comportamentais. Porque eu tenho em casa pode ir falando, que ele vai, bem teimosos. Ele vai lançando. Vai lançando. Esse aqui não pegou a parte de baixo, né? Mas está em cima de um banquinho com um serrote, entendeu? Bacana isso aí, viu? Pois é. Bacana. Fatores comportamentais. Mas essa foto aí faz muito tempo. Eu ainda estava com o cabelo todo preto ali, viu, Diamantina? Pois é, tá vendo? Assim, Essa aí também. Aí eu dei um destaque, porque olha aí, o pezinho de bailarina em cima de um banco de plástico. Quando eu vi isso... Apoiado em quase nada, né? Em quase nada. Eu quase enlouqueço. Eu acho que podia treinar bungee jump sem o elástico. Eu acho que era menos arriscado. Porque aí já tem certeza, né? Rapaz. Isso aí já entra dentro de fatores extrínsecos ambientais. Quando eu falo de fatores comportamentais, existem estudos que falam muito da impulsividade do idoso e entra mais em idosos institucionalizados. Essa questão de impulsividade, de achar que consegue fazer coisas que não consegue mais, de achar que pode levantar e dar vários passos, de normalmente ser impulsivo a ponto de não esperar um cuidador chegar para levá-lo ao banheiro, por exemplo. Então, está mais associado a isso. De riscos, de fatores extrínsecos, fatores ambientais, mostrei esse exemplo clássico aqui, mas aí você tem que ver os comportamentos de risco que podem envolver esse idoso. A gente costuma negligenciar, por exemplo, abuso de álcool, de drogas. A gente costuma negligenciar algumas coisas no idoso que não deveríamos, né? Uso de calçados, isso aqui é bem importante, porque todo mundo gosta daquele chinelinho de dedo, que só coloca o pé e pronto, no estilo havaiana, mas eles são péssimos para o idoso, porque existe uma mudança na marcha do idoso, que ele levanta menos o pé e tem uma passada um pouco mais curta. Então, esse tipo de calçado, ele pode aumentar o risco de queda, porque o idoso pode tropeçar no próprio calçado, ele sai, às vezes o idoso não sente, principalmente quando é um idoso que já tem algum problema, alguma polineuropatia, entenda assim, um problema nos nervos, tem uma diabetes mais avançada, pode acontecer isso. Então, o ideal é que use sapatos adequados que prendam ao pé, tá? E se usa ou não dispositivo auxiliar de marcha, alguma órtese, se é um paciente que já tem uma sequela de AVC, se é um paciente que está usando bem o dispositivo de marcha, aqui entenda-se bengala e andador, tá? Que são dispositivos auxiliares à marcha, mas que tem alguns que começam a usar assim, de forma meio desordenada, às vezes a altura não está adequada, e acaba complicando e aumentando o risco de queda e não ajudando muito. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal. Tem muitas histórias de empreendedorismo que você precisa conhecer.